aí, gurizada, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos falar de Inter e Fluminense. Cara, muito bom o jogo do Fluminense, tá? Muito jogo do Fluminense. O Fluminense muito maduro. E eu gosto sempre de começar exaltando o melhor time, assim. Eu gosto sempre de começar por aí. A gente vai falar das nuances do jogo do Inter, mas eu quero começar pelo Fluminense, que eu acho que fez um baita jogo hoje. Baita jogo, cara. Primeiro que era um confronto muito difícil, né? Tu enfrentar o Inter dentro do Beira-Rio, um Inter que bem motivado por ter passado de fase na Copa Libertadores, do jeito que foi, difícil, num grupo complicado, passou em primeiro. Era um Inter que estava muito motivado. E, pô, o Fluminense foi muito bem, cara. Principalmente no primeiro tempo, cara. O primeiro tempo do Fluminense é muito bom, assim. Um início que o Inter ele tentava marcar alto e a minha primeira análise olhando o jogo, assim, era um Inter que tem como uma principal característica sua uma marcação alta muito forte, pressiona alto, e quando pressiona alto consegue roubar bolas e dentro disso criar chances. E um Fluminense do Renato que, historicamente, pegando até de Grêmio já, tem algumas dificuldades de saída de bola, principalmente quando os times resolvem marcá-lo mais alto. Os times do Renato têm essa dificuldade. E hoje, o início me parecia desenhado assim. Só que o Inter pressionava, dificultava a saída do Fluminense. O Fluminense não tinha muita saída, tanto que ficava circulando bola pra trás o tempo inteiro. Tinha que retornar a jogada, porque não tinha espaço, mas o Inter também não mordia. Não dava o bote, não conseguia roubar pra pegar essa bola e, pô, acelerar e fazer uma jogada, achar o Patrick pra achar alguém, achar o Wesley, não conseguia. Cercava bem, tirava os espaços, mas faltava alguém pra morder, o Inter não mordia, a marcação às vezes estava um pouco distante. E isso passou acho que 15, 20 e poucos minutos de jogo. Nisso, o Fluminense circulava a bola pra trás, o Inter marcava ali, às vezes alto, às vezes um bloco mais médio, assim. E o jogo não andava, assim, o jogo era mornaço, assim. E até que, numa bola que o Samuel recebe por dentro, ele acha um passe, caralho, de 10. O tapa de 10 que o Samuel Xavier dá pro Serna, que ataca o lado direito pra dentro, no corredor, dá um tapa de meio de 3 dedos assim e faz 1-0. A partir daí, o Inter começa a tentar ele ter um pouco mais a posse. Antes, pra mim, o Fluminense tinha um pouco mais a posse. O Inter começou a tentar ter a posse. Não deu certo. O Inter não conseguia ter essa posse, não era muito efetiva. O Fluminense hoje entrou no jogo num 4-1-4-1. Por que o 4-1-4-1? Se muitas vezes o Nato, por exemplo, é mais adepto marcando num 4-4-2, por exemplo. Porque ele colocou o Thiago, e o Thiago hoje foi sensacional. O Thiago foi muito importante. Porque o Thiago ele controlava a flutuação do Alan Patrick. Porque o Alan Patrick ele jogaria. Vamos imaginar o time num. Deixa eu montar aqui, vamos. Pranchetinha, né? Vamos botar aqui. Deixa eu montar aqui rapidinho. Eu não pensei que eu ia usar. Mas vamos montar aqui, ó, rapidinho. Um 4-4. Vamos mandar aqui um 4-4-2. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tá? Eu vou nem botar o outro time aqui. Mas vamos imaginar aqui, ó, um 4-4-2. Parece só nos de azul, tá? Ó, aqui tem o 4-4-2. O Alan Patrick, onde ele gosta de estar? Ou ele vai baixar aqui, e às vezes ele vai buscar a bola no... até no pé dos volantes, nos pés do marcador, porque ele tem esse cacuete, ele gosta de fazer esse jogo. Ou ele vai jogar aqui. Ele vai jogar nas costas dessa linha aqui. Ele vai jogar na entrelinha dessa bola aqui. Então, tipo assim, ele vai mover aqui, pra achar o espaço aqui, se o espaço tá mais pra cá. Ele vai mover aqui, ele pode se mover por aqui também, pra tentar achar uma bola, num domínio orientado, girar pra frente e achar a situação. O que o Renato fez? O Renato colocou o Thiago Santos aqui e fez um 4-1-4-1. Com esse 4-1-4-1, o que ele gerou? Que tinha um cara pra quando o Alan Patrick se mexesse pra cá pra tentar circular, tinha alguém pra acompanhar. Então essa bola entrava na Alan, o Thiago já tava nele. E o Alan não tinha liberdade, não conseguia receber essa bola com algum espaço. Aqui porque já tinha o Thiago fazendo uma cobertura dele. Ou às vezes quando ele vinha mais pra cá, essa cobertura era muito bem feita, às vezes o Martinelli encostava. Do outro lado tinha um Nonato pra encostar, então essa cobertura era muito bem feita e o Renato entra com
três caras, o Thiago, o Nonato e o Martinelli, que são, o Nonato e o Martinelli, pra mim, são caras que sabem jogar, que gostam de jogar. O Thiago um pouquinho menos, um pouco mais de dificuldade na construção, mas são caras de marcação, não são um Ganso, por exemplo, que já é um cara que na marcação já não vai te agregar tanto. São três caras de meio que tem pegado no meio, tem dinâmica no meio, além de conseguirem jogar. E isso é muito fundamental pro Fluminense, que controlou o Alan Patrick, porque o time do Inter é muito o Alan Patrick. O Alan Patrick, como ele é um craque, o time gira em torno dele, e ele, fora do jogo, dificulta muito as ações do Inter. E agora a gente pode falar um pouco do Inter. Um Inter muito mal, um Inter que não achou dinâmica o primeiro tempo inteiro. Um Inter que vai começar a jogar um pouco, mas assim, mais numa empurrância, numa tentativa meio maluca do que propriamente em algo construído no segundo tempo. O primeiro tempo do Inter é muito ruim. Muito ruim. Sim, do Fluminense às vezes ficar circulando a bola um minuto, assim, com a bola, tocar de lado, vem, vai, toca, corre pra frente. O Fluminense joga como quis no primeiro tempo e o Inter não se achou, além de não construir nada, né? Além de achar no primeiro tempo o Fábio não fez uma defesa. O segundo é um pouquinho melhor, o Inter constrói uma ou duas chances, mas assim, muito vazio de ideias do Inter, muito vazio, e acho que muito disso se deve ao controle que o Renato, gênio Renato Portaluppi, né? As pessoas criticam o Renato ainda, pelo amor de Deus. Gênio Renato Portaluppi consegue controlar o Alan Patrick. Que tu controlando o Alan Patrick, cara, o Inter não vai pra frente, vai ser difícil, cara, não tem esse cara pensador. O Bruno Henrique não poderia ser, pô, não vive seu melhor momento com a camisa do Internacional. O Fernando ser machucado também não é, o Thiago Maia não conseguiu. Então, assim, o Inter perde muito sem o Alan. E o Alan controlado ali. E o Alan, em nenhum momento, ele conseguiu se desvencilhar ou achar um setor onde ele conseguisse receber essa bola e distribuir o jogo. Ele não conseguiu achar esse espaço dentro do campo. Onde ele tinha no campo, tinha alguém próximo dele para controlar. Os encaixes dos Fluminense foram muito bem feitos. Né? O Thiago não era o cara que ia caçar o Patrick no inferno. Era mais controlado, ele podia ficar um pouquinho mais postado, mas geralmente quem pegava o Alan era o Thiago Santos, que fez uma partidaça hoje pra controlar o cara que ele controlou. Pô, partidaça do Thiago Santos. E aí, cara, o Fluminense no segundo tempo ele não jogou também, né? O Fluminense no segundo tempo ele basicamente só se defende. O Fluminense entra no segundo tempo basicamente só pra se defender. E num contra-ataque que ele tem, o Antony ele tem uma falha bizarra, assim, mano. Assustadora a falha do Antony. Tá certo que ela dizia, mas assim, não tem desculpa pra aquela bola ter entrado do jeito que entrou. E o 2x0 ele matou o jogo, assim. O 2x0 o Inter, pô, tava, tinha a bola, circulava. O Roger tenta mexer, ele põe o Luca, ele põe mais um centroavante pra jogar com dois. Ele tentou, assim, inegável que ele tentou. Que o Roger tentou mudar o time, tentou mudar o esquema pra ver se mexia no time do Inter. Nada deu certo hoje, nada, absolutamente nada deu certo. E depois do 2x0, cara, daí morreu o jogo, assim, daí morreu o jogo. Acho que o Fluminense faz uma baita campanha do Campeonato Brasileiro, até porque eu não acho que tem um timaço, acho que tem um belo time o Fluminense. Eu gosto muito do time do Fluminense. Principalmente do Arias, tá? O Arias eu preciso, desculpa, abrir outro parênteses. Pô, o Arias é craque, cara. Pô, o Arias é muito craque. Nossa senhora. Jogou de novo muita bola o Arias, cara. Cara, quando esse louco joga, ele esconde a bola, ninguém tira dele. O que ele ajudou a sair de pressão hoje, essa pressão alta, ele muitas vezes ele tirou o Fluminense da pressão alta do Inter. Muitas vezes. Joga muito. Parênteses fechado. O Fluminense bem, ainda mais comparando com o campeão do ano passado, cara. O Fluminense muito bem, o Renato faz um belo trabalho. Eu acho que tem questões, como acho que no trabalho de todos tem questões. Precisam melhorar. Mas muito bom o trabalho do Fluminense. O Fluminense tá entregue ao final do período pré-mundial bem mesmo, assim. Consolidado, brigando na parte de cima, classificado hoje que tá classificado. Muito bem o Fluminense, muito bem mesmo. Vai pro Mundial, cara. Acho que vai pra brigar lá com o Dortmund pela vaga. Acho que vai classificar, inclusive. Aí tem que ver o que vai vir pra frente disso. E é isso, cara. E o Inter, meu... Pô, eu disse aqui já outras vezes falando do Inter, cara. O Inter não vive o melhor momento da temporada. Acho que passa muito longe disso. Mas, cara, acho que esse mês vai ser bom pro Inter, cara. Porque primeiro que o Inter tá com muito jogador no DM, cara. Hoje o Fernando sentiu de novo. Aí o Inter já perdeu o Bernabé. Aí o Inter tem mais 2 ou 3 fora. Então, assim, o Inter tá
com problemas demais fisicamente, o Inter. O Inter tá a temporada inteira sofrendo com lesões e dificilmente consegue ter o grupo inteiro à disposição, e isso tá dificultando o trabalho do Roger, por óbvio. Porque o Inter não tem um grupo inchado, que tu vai tirando e botando peça, elas são no mesmo nível que nem o Flamengo, por exemplo. Não. O Inter, por exemplo, perdeu o Bernabé e o Ramon já é um nível consideravelmente abaixo do Bernabé. Por exemplo, perdeu o Fernando, o Thiago Maia já não, por mais que acho que são jogadores históricos de ter beleza, no nível, mas o Thiago não tá conseguindo entregar no mesmo nível. O Bruno Henrique também não. Então, assim, tu perde jogadores que tu não consegue repor naquela qualidade. E eu acho que a data FIFA vai ser boa, inclusive, para isso. Para tu conseguir recuperar esses jogadores e voltar em julho um pouco mais estável e quem sabe com algumas dinâmicas um pouco diferentes que esse time pode encontrar durante esse um mês, né? Porque realmente o Inter tá passando longe neste momento de viver o seu melhor momento da temporada. Beleza? Deixa teu like aí, te inscreve no canal. Tamo junto, fala o que tu achou do jogo. E é nóis.